Alongar antes ou depois? Quem é que já não se perguntou isso daí? Principalmente quem faz treinamento há muito tempo, né? Tem essa mística aí. Muito prazer, meu nome é Felipe e a gente está em mais um Ox em Forma. Eu sou o professor Gustavo. E hoje a gente vai falar sobre essa questão tão bacana e tão mística que é o alongamento antes ou depois. E aí? Pois é, Felipe. Então, a gente trabalha com a questão do alongamento, sempre trabalhou, na verdade, na academia, sempre colocou o alongamento na parte final do treino. Mas existe o certo e errado, existem muitos estudos falando sobre a incidência de lesões para quem alonga antes do exercício e outros falando que não tem nada a ver. Então a gente sempre costuma, quando a gente trata com temas desse tipo, a entender a praxis, né? A nossa teoria e a prática, o entendimento, o que a gente observa na academia e o que se ajusta mais à nossa realidade, né? Então a gente sempre trabalhou com alongamento pós-exercício. Por quê? Porque existem duas questões sobre alongamento. O aluno ele pode alongar a musculatura, ou seja, chega até um ponto lá, sentiu o músculo alongar, para. Geralmente isso não provoca alteração e disfunção na hora que ele executa o exercício principal lá. Tipo um exercício de supino, um exercício de agachamento, enfim, isso não altera. Mas o aluno, por falta de percepção e entendimento sobre essas questões, ele pode, antes do exercício, chegar lá e forçar o alongamento, passa do limite fisiológico da estrutura, machuca a musculatura e isso causa uma descoordenação, entre aspas, né, para executar o movimento principal. E isso pode vir a causar lesões, porque ele vai perder a capacidade total de executar o movimento na hora do exercício principal, né? Então o aluno tem essa ideia de se ele está no limite fisiológico ou não, por isso que a gente sempre diz para o aluno, alonga até o limite, até tu sentir que o músculo está alongado, não pode doer. Mas se tu fores optar por alongar antes ou depois, sempre alonga depois do treino, porque daí não vai ter esse problema de lá no começo do treino, né, eu não ser capaz de executar e produzir a minha capacidade máxima de execução nos exercícios. E até muito curioso em relação a isso daí que tu abordou agora, me veio na cabeça um estudo que eu vi mais ou menos uns 3 anos atrás, onde foi feito com atletas de corrida, onde eles fizeram os testes, onde eles analisaram atletas que se alongavam antes da corrida e atletas que não se alongavam antes da corrida. E dentro desse estudo, então desse em específico que eu estou falando, foi levantado que os atletas que haviam se alongado antes da corrida tiveram uma perda de 7 a 9% de rendimento. Então, por exemplo, numa corrida lá de 1 hora lá, eles perderam de 7 a 9% do rendimento em detrimento daqueles que não haviam alongado. Isso me remete provavelmente a uma situação que tu comentou, que é a relação de passar um pouquinho do limite, né? Onde a gente tende a não conhecer tão profundamente o nosso corpo para saber e identificar o limite, né? O limite da onde a gente tem que se alongar e da onde a gente tem que parar, né? E essa perda de rendimento, Felipe, ela pode vir associada a lesões também, não só a perda de rendimento. Porque se eu perco o rendimento, por exemplo, no exercício de força, eu vou citar o exercício mais conhecido por todos, que é o supino. Eu alongo lá, forço o meu peito e perco o rendimento para executar o treino, o exercício que eu executei semana passada, por exemplo. Se eu perder o rendimento, eu botei a mesma carga, eu posso vir a me lesionar por não ser capaz de executar aquele movimento com aquele sobrepeso. Então, a gente até costuma dizer, né, alongar é diferente de flexibilizar. Quando a gente quer aumentar a amplitude do músculo, daí sim a gente sente uma dorzinha, a gente alonga, ultrapassa o limite fisiológico e pelo próprio processo de reconstrução das fibras, a gente aumenta o comprimento dela. Quando a gente alonga, a gente não aumenta o comprimento, a gente alonga a fibra e ela volta ao normal. Então, essas duas questões têm que ser bem entendidas pelo aluno. Agora, existe certo ou errado? Talvez sim, talvez não.
mas o que existe é o mais ajustado e de acordo com as informações e a prática que a gente tem, mais ajustado para os nossos alunos, né? Então a gente sempre indica, aquece bem antes do exercício, aquece, vai lá, não capricha no aquecimento e a tua alongadinha dá lá no final para que tudo ocorra bem durante a parte principal do treino, que é o levantamento de peso, é a execução de corrida, de saltos, enfim. Legal, Gustavo. Então a gente fica com esse recado aí hoje do alongamento antes ou depois, né? E principalmente para aquelas pessoas, assim, para aqueles alunos um pouquinho mais apressadinhos, né? Que muitas vezes acabam deixando o alongamento de fora, né? Ou dizem que vão alongar em casa, né? A gente sabe que muitas vezes acaba passando. O alongamento ele é muito importante, ele não é à toa, ele nos credencia uma série de coisas, principalmente quando a gente vai ficando com a estrutura um pouco mais velha, né? E o alongamento com certeza ele faz parte, ele é muito importante dentro do processo do exercício físico. É isso aí? Show! Então tá, pessoal, fica um abraço para vocês, o desejo de uma excelente semana. Esse foi mais um Ox Informa. Deixa a gente entrar na tua casa, na tua vida. A gente está aqui para fazer o nosso melhor e contribuir contigo. Valeu! Valeu.